dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32. Atos 4, 32 a 37, diz assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Deus, que é rica, que é poderosa, que o teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, que o Senhor venha ser glorificado nessa manhã, que o Senhor venha nos despertar, abrir os nossos olhos. Se alguém, como diz Paulo, dormindo, que o Senhor desperte nessa manhã, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará, como diz a tua palavra. O Senhor venha despertar corações para a seriedade dos dias em que vivemos e para a realidade do teu evangelho, e que possamos sair daqui mais atentos, mais vigilantes, mas também mais confiantes de que o Senhor é poderoso para nos guardar, assim como a tua igreja. Abençoa-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, qual é o lugar mais perigoso da sua casa? Talvez perguntando isso assim, você fala, mas minha casa não tem perigo, minha casa é segura. Será? Já tem tanto perigo na rua, vai falar de perigo dentro de casa? Talvez você pense assim, o lugar mais perigoso é a sala, porque a gente vê televisão e às vezes a gente é tentado a ver tanta coisa ruim, tanta imoralidade, tanta violência. Ou talvez o quarto, que o seu filho fica lá com o celular e você deve ficar atento ao que o seu filho está assistindo. Ou alguém, um irmão ou mesmo uma irmã, possa ter problemas com pornografia, e às vezes o lugar mais perigoso na sua casa é de frente para o seu computador, onde às vezes aparece um anúncio ou alguma coisa que te tenta entrar num link. E é curioso, irmãos, que a pornografia, a igreja sempre denunciou como um pecado. Jesus diz lá em Mateus 5, que se você olhar para uma mulher com desejo impuro, no seu coração já adulterou com ela. Imagina você ver aquelas cenas, mas a própria ciência, salvo engano, a neurociência, tem denunciado os danos terríveis que a pornografia causa na mente das pessoas. Muitas pessoas viciadas em pornografia têm problemas sérios conjugais no futuro, problemas sexuais, problemas de toda a ordem. Então, os danos são terríveis e às vezes se manifestam por muito tempo. Mas eu não estou falando desse tipo de perigo de um programa de televisão ou de um celular. Estou falando mais de perigos físicos mesmo. Talvez você pensar, o lugar mais perigoso é o banheiro, onde pessoas às vezes têm uma queda. O boxe, onde pessoas se escorregam, principalmente pessoas de idade, tem que tomar muito cuidado, que é muito perigoso. Cuidado com isso. Tem pessoas que botam um tapetinho, alguma coisa assim, para se preservar de acidente, e realmente há esse risco. Mas, na minha opinião, irmãos, nas viagens pastorais que às vezes a gente tem, eu creio que o lugar mais perigoso da nossa casa é a cozinha. Certo, Brunão? Por quê, irmãos? Porque a cozinha é onde você prepara aquela comida maravilhosa, né? Ontem eu lembrava do Bruno, que ele me ensinou a trocar a água do feijão quando deixa de molho. Eu nunca mais me esqueci, me aprendi isso aí. Estava trocando, o Bruno falou aqui de 4 horas, né? Vamos lá trocar. E você faz comida, você faz um lanche, faz uma vitamina. Mas você parou para pensar quantos riscos tem na sua cozinha? Você lida com facas, com peixeira, né? E a gente tem crianças, a gente deixa as facas num lugar alto, evita de crianças, né? Muitas pessoas colocam aquela gradezinha de cachorro na entrada da cozinha. Não que nossos filhos sejam iguais aos cachorros, mas a gente tem que preservá-los para que eles evitem o risco de ficar a criança na cozinha, é um perigo muito grande, né? Você pode, quando estiver esquentando uma água, alguma coisa assim, botar as panelas nas bocas de trás ou os cabos para dentro, né, Bruno? Para evitar riscos.
Mas se parar para pensar, na cozinha a gente lida com faca, a gente lida com fogo, gás tem um risco, né? Se você usa botijão de gás, você tem que estar com tudo fechado ali, né, Silvia? Quem trabalha com cozinha, vira e mexe, está todo machucado, né? Às vezes a pessoa machuca tanto que nem sente mais nem sente, né, Silvia? Nem sente mais a mão machucada. E aí talvez você fale, mas o que tem a ver a cozinha com Atos capítulo 4? Porque, irmãos, a semelhança é que na nossa cozinha da nossa casa, a gente prepara coisas maravilhosas, né? Hoje, perdoe falar mais uma vez isso, mas eu preparei aquela minha tapioquinha de manhã, que delícia, maravilhosa. Esses dias eu fiz um franguinho lá na frigideira, botei um queijo coalho, uma cebola. Desculpa se você está com fome, mas ficou muito bom. Então, a gente cozinha ali na cozinha, bota um alhozinho lascado, faz um negócio diferente, faz uma vitamina, faz um suco, faz uma refeição, faz um sanduíche. Mas o que isso tem a ver com o texto que lemos? Irmãos, que assim como a nossa cozinha é uma fonte de bênçãos gastronômicas, por assim dizer, para as nossas vidas e para as nossas famílias, mas é um lugar onde há muito risco, a igreja também é um lugar arriscado. Talvez você fale, mas por que tem faca na igreja? Até tem na cozinha da igreja, mas fica muito fechadinho lá. Não tem risco, somos muito zelosos com isso. E, inclusive, vamos colocar uma porta na nossa cozinha, ainda não fizemos isso, ainda estamos em obra, não sei se você percebeu, mas a gente ainda está em ritmo de obra. Já fizemos quase tudo, mas falta finalizar aqui, ainda temos coisas a serem feitas. Mas por que a igreja é um lugar perigoso, irmãos? É um lugar onde nós nos alimentamos, é um lugar onde nós participamos de banquetes espirituais, como eu participei ontem aqui do jejum, fui muito abençoado, agora também no período de louvor, de orações. É um lugar onde nós temos a alegria da comunhão, de abraçarmos irmãos. Na quinta-feira, com os homens, fizemos 2 grupos e aprendemos coisas maravilhosas uns com os outros, descobrimos testemunhos assim, né, assim, meio assustadores do que Deus fez na vida de irmãos, que hoje são muito calminhos, muito tranquilos, mas já foram muito assim, ele sabe de quem eu estou falando. Mas maravilhosa a comunhão, vivemos coisas maravilhosas na igreja, mas a igreja é um lugar onde há risco também, irmãos. Não temos facas, não temos fogo, não temos botijões de gás, mas há riscos também, toda vez que nos reunimos como igreja. Talvez você pense, meu Deus, mas por quê? Olha o texto que acabamos de ler, texto belíssimo, até inspirou um louvor muito bonito, antigo, André conhece, da multidão dos que crerão, o coração e a alma, uma somente, uma semente. Bonita a poesia, uma somente, uma semente, belíssimo. Se não me engano, é do Guilherme Kerr, salvo engano, é dele, né? Que texto lindo! Atos 4, lembra que semana passada eu falei da perseguição que veio sobre a igreja aqui na primeira parte do capítulo 4? A igreja foi perseguida, Pedro e João foram presos, a igreja orou, eles saíram, a igreja continuou orando, a igreja orou, possivelmente cantou o Salmo 2, e oraram juntos, e a oração foi tão intensa que o lugar onde eles estavam, diz o versículo 31, tremeu, irmãos, onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. E o texto que nós lemos na abertura, versículos 32 a 37, nos mostra algo maravilhoso. Pois da multidão dos que creram, versículo 32, era um coração e a alma, ou seja, havia unidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida, irmãos. Se a gente começa a ver divisão na igreja, começa a ver algumas coisas, a gente tem que ficar alerta, porque uma igreja cheia do Espírito Santo precisa estar unida. Não quer dizer que todo mundo vai pensar igual, por isso tem que ter liderança. A liderança é necessária justamente porque nem todos pensam igual e alguém tem que dizer o rumo. Então, Deus levanta líderes na igreja, e eu creio que assim o faz, justamente porque temos opiniões diferentes, não há problema em relação a isso. Mas havia uma unidade, havia um compromisso mútuo, havia uma preocupação de uns para com os outros. Havia união, mas também havia pregação. Alguns pensam, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que todo mundo se alegra, todo mundo ajuda o próximo, e algumas igrejas hoje têm tido essa dimensão social, que é muito importante, como prioridade, mas a igreja precisa ajudar o próximo, precisa estender a mão ao necessitado, mas a igreja precisa pregar o Evangelho. Afinal de contas, foi Jesus que nos disse, vai e prega o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado, Marcos 16, ou Mateus 28, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem falou isso foi Cristo. Então a igreja não pode perder de vista a sua agenda principal, que é pregar o Evangelho.
Então, essa igreja estava cheia do Espírito Santo, essa igreja era uma igreja de oração, mas no versículo 33 fala que os apóstolos, com grande poder, davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, eles pregavam o evangelho. E se essa igreja tinha união, tinha pregação, ela também era uma igreja cheia de compaixão. Então, esses três elementos estavam presentes ali: união entre os irmãos, pregação do evangelho e compaixão. Versículo 34, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Além de união, além de pregação e além de compaixão, vemos que nessa igreja também havia muito claro um conceito bíblico de liderança. Eles não distribuíam dinheiro aleatoriamente entre eles, mas eles colocavam aos pés dos apóstolos, que eram os líderes da igreja primitiva. E os versículos 36 e 37 nos dão uma ilustração, um exemplo de uma atitude louvável no meio daquele povo. Diz assim o verso 36. Então José, qual era o nome dele? A quem os apóstolos chamavam de? Então o nome dele era Barnabé? Não, o nome dele era? Só que ele foi chamado de? Que significa filho da consolação. Um levita natural de Chipre vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Esse homem notável vai aparecer em outros momentos ao longo do livro de Atos, e ele tinha algo aqui que é muito importante a gente buscar que tenha na igreja. Filho da consolação, ou filho da exortação, ou consolador, era o adjetivo dado a Barnabé. O seu nome era José, mas o seu adjetivo era o consolador, era aquele que estimula. Como precisamos de pessoas assim na igreja? E eu não posso ser injusto em dizer que, como temos pessoas assim em nossa igreja, louvado seja Deus. Você é um Barnabé? Você é homem e você mulher, você pode ser uma Barnabé. Em que sentido? Você pode ser uma pessoa que consola, você pode ser uma pessoa que motiva. Às vezes você tem alguém na igreja que está pensando, precisamos de trabalhadores em todos os setores, especialmente estamos com demandas na escola bíblica infantil, que graças a Deus tem crescido, e precisamos de pessoas para nos ajudar a cuidar de nossas crianças. E talvez você tenha alguém assim que chegue para você e fale, o pastor está falando, está precisando de ajuda na escolinha, eu tinha vontade de ajudar, mas eu acho que eu não consigo não, eu nunca fiz isso, sabe, eu sou meio tímido, né, João Pedro? Bom te ver aí, rapaz, que alegria te ver essa manhã, Deus te abençoe. E aí, sou meio tímido assim, mas como é que vai ser? Será que vai dar certo? Aí você é aquela pessoa que vai estar ali do lado, vai falar, vai sim, Deus vai te capacitar, Deus vai te abençoar, você é um Barnabé, você está estimulando, você está motivando uma pessoa no serviço a Deus. Eu lembro de um jovem, vou até falar o nome dele, não há problema nenhum, o Tiago Mora, irmão do pastor Gabriel. Eu liderava a juventude, estávamos juntos lá na juventude da freguesia, e ele já tocava teclado, um bom músico, um menino muito querido, muito amado, não estava na Nova Vida, ele foi morar no Recreio, está congregando na igreja presbiteriana do Recreio, e eu lembro que a gente na juventude, um dia eu falei para o Tiago assim, Tiago, por que você não ministra o louvor? Eu? E ele é meio tímido, né? Ele é grandão, altão, mas ele é muito fechado. Eu falei, Tiago, ministra o louvor, você tem condições, a gente te ajuda, não sei o quê. Ele ficou muito assim, assustado, e com muita resistência aceitou, e começou a ministrar louvor na juventude, foi uma bênção, e passado um tempo ele começou a ministrar louvor na igreja, e passado um tempo ele assumiu o ministério de música da igreja da freguesia, e ficou, salvo engano, por 8 anos, irmãos, liderando aquele trabalho. Um jovem de Deus, um homem querido, um pai de família, né, pai do Benjamim, e eu tive a alegria de vê-lo começando a ministrar o louvor, começando a se envolver mais na igreja, começando a ministrar o louvor nos cultos da igreja da freguesia, e depois de um tempo liderando o ministério com zelo, com dedicação, um irmão querido e amado. Então você pode ser o Barnabé, você pode ser aquele que estimula, não só a trabalhar na igreja, mas a estar na igreja, de repente aquela pessoa que está desanimada. Vou entregar a irmã Silvia, vou falar de você, Silvia. Ela ficou até nervosa. Mas antes do culto ela me perguntou, pastor, o casal tal, um irmão e uma irmã, eles não têm vindo, eu estou preocupado com eles. Eu falei, não, eles fizeram contato comigo, ele está muito gripado e tudo, mas está se recuperando, está tudo bem com eles. Isso é muito importante, a atitude da irmã Silvia. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Estou sentindo falta deles. O senhor está sabendo de alguma coisa, pastor? Não, está tudo bem com eles, ora para eles se recuperarem e estarem logo com a gente. Você pode fazer isso. Sentiu falta de irmã, manda um WhatsApp, sentimos sua falta. A pessoa está com dificuldade de vir à igreja, você pode estimular essa pessoa, pode oferecer de fazer uma visita ao lar, reunir grupos que estão vestidos de visita ao lar. Você pode ser um Barnabé. Então, esse homem de nome José era chamado Barnabé porque ele era um homem
que consolava, era um homem que exortava, que motivava as pessoas do serviço a Deus. E ele teve uma atitude louvável. Ele, embora fosse levita, ele tinha, os levitas não tinham posses, mas talvez ele sendo de Chipre, ele tinha posses lá em Chipre, e ele vendeu um campo e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então era um homem que agia no âmbito espiritual, emocional, digamos assim, consolando, exortando, ajudando as pessoas, mas era alguém que também, quando via necessidade, haviam muitos necessitados aqui vinham judeus de toda a região do Império Romano, então pessoas aqui estavam necessitadas de auxílios, talvez alguns aqui, ao terem se rendido ao Evangelho de Jesus Cristo, tinham sido abandonados por suas famílias, então havia necessidade no meio do povo de Deus, e Barnabé foi lá e botou a mão no bolso, vendeu o terreno e trouxe numa atitude louvável, que é exaltada aqui nas Escrituras. E talvez você fale, cadê o problema? A igreja orava, a igreja cantava os salmos, a igreja, possivelmente cantou aqui o Salmo 2, a igreja tinha união, a igreja tinha pregação com poder, a igreja tinha compaixão, a igreja tinha homens exemplares e certamente mulheres, como você vê também, como Barnabé. É que o problema, o risco, não está no capítulo 4. Está logo depois. Há uma pequena palavra, a primeira palavra do capítulo 5 diz assim, o quê? Está escrito o quê? A primeira palavra só. Entretanto, irmãos. Teve um entretanto aí. Aquela igreja poderosa, aquela igreja vigorosa, aquela cozinha que sai uma comida deliciosa, tinha uma peixeira perigosa. Talvez o gás estivesse escapando. Talvez uma água quente queimou a mão da cozinheira. Entretanto, diz o versículo 1, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, igual Barnabé, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Só até aí. Uma pergunta, era obrigatório que todos vendessem suas propriedades? Que é uma evidência de que não era. Vá depois lá em Atos capítulo 20, por exemplo, em que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso que não deixou de anunciar o evangelho publicamente e de casa em casa. Então os cristãos continuaram tendo casas. Salvo engano, no próprio capítulo 5 fala que eles se reuniam em casa. Então não era obrigatório que todos vendessem as suas casas. Agora, aqueles que vendiam eram obrigados a trazer toda a renda da venda para a igreja? Também não. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não havia essa prescrição, essa lei. Olha, você tem que vender, você tem uma casa, você tem que vender e trazer para a igreja, como algumas igrejas fazem até hoje. Não havia essa determinação. E aqueles que vendiam não eram obrigados a trazer toda a renda da sua venda para a igreja. Não vemos isso. Então, qual foi o problema de Ananias e Safira? Porque eles possivelmente, vendo o exemplo de José Barnabé, que tomou proeminência na comunidade como um homem piedoso, um homem zeloso, um homem que exortava, e um homem que vendeu o bem e trouxe tudo aos pés dos apóstolos, eles cobiçaram, né, a posição que Barnabé havia alcançado na comunidade, mas cobiçaram a posição e cobiçaram o valor da venda, e falaram, como é que eu resolvo isso? Eu não quero dar todo o dinheiro para a igreja, mas quero ser bem visto como era Barnabé. Então, o que eles fizeram? Venderam o terreno deles, que eles não tinham obrigação de fazer, trouxeram parte do valor que eles poderiam fazer, não tinha problema, eles não eram obrigados a trazer tudo, mas disseram que trouxeram tudo. O problema está aí. Olha o que continua o texto dizendo. Ainda no versículo 2. Levando o quê? Final do capítulo do versículo 2 diz o quê? Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que quem? Aí começa a aparecer mais claramente o inimigo da igreja, o principal. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? E olha que comprova o que eu acabei de falar para vocês, versículo 4. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Ou seja, você podia ficar com o terreno. E continua. E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para...
Um parêntese teológico aqui. Versículo 3, Pedro diz: você permitiu, Ananias, que Satanás enchesse seu coração para que você mentisse a quem? Ao Espírito Santo. E no final do versículo 4, Pedro diz assim: você não mentiu para os homens, mas para Deus. Mas ele mentiu para o Espírito Santo ou ele mentiu para Deus? Que no versículo fala que ele mentiu ao Espírito Santo, no outro fala que ele mentiu a Deus. Ele mentiu para quem? Para os dois, porque o Espírito Santo é Deus. Então, quando bater na sua porta um testemunho de Jeová e falar que o Espírito Santo é uma força, você leve ele para esse texto de Atos 5 e fale: não é uma força não, olha aqui. Ó. Pedro falando que Ananias mentiu ao Espírito Santo, depois falando que mentiu a Deus, que é a mesma coisa, porque o Espírito Santo é Deus. Ou mostra Efésios capítulo 4, versículo 30, que fala: não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da promessa. Ninguém entristece uma força, ninguém entristece energia elétrica, entristecemos pessoas, porque o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. A palavra trindade não se encontra na Bíblia, mas há muitas evidências de que o nosso Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Fechando o parêntese teológico aqui, mas é importante a gente entender isso. Pedro traz uma palavra dura para Ananias, porque Ananias estava no meio da igreja. Ananias estava numa igreja muito abençoada. Ananias estava numa igreja cheia do Espírito Santo, numa igreja cheia de poder para pregar o Evangelho. Mas ele deu vazão a Satanás, irmãos. Ele deu espaço a Satanás para trazer mentira à sua mente e fazer com que ele mentisse. Sabe aquela coisa que não tem nada a ver? Provavelmente Satanás já usava, como usa muitas vezes hoje, o recurso, não tem nada a ver você fazer isso, fica tranquilo, não tem problema não. Você vendeu o teu terreno, não tem nada a ver você ficar com uma parte. Afinal de contas, a igreja não precisa de tanto dinheiro assim, por que você vai levar todo o dinheiro do terreno? Mas e se ficar mal, né? Barnabé deu tudo. Eu vou chegar e estou dando 30%, estou dando 20%, estou dando 10% do dízimo, estou dando 50% do terreno, vai ficar meio feio, né? Mas Satanás deve ter soprado no coração dele. Mas quem precisa saber que você ficou com uma parte? Ninguém vai saber. Fica só entre você e Safira, sua esposa. Ninguém vai saber. Leva lá, vou achar que você deu tudo, e ninguém vai ver o teu Pix lá, vai ver o teu extrato, até porque não existia naquela época. Eles deram ouvidos a Satanás, irmãos. E o que aconteceu? Versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Estamos lendo Deuteronômio? Estamos lendo 1 Reis? Estamos lendo o livro do profeta Isaías? Qual o livro que estamos lendo? Está no Antigo Testamento? Não. O que significa? Deus não deixou de exercer juízo depois da cruz de Cristo. Essa pregação atual de que não, Deus era juízo no Antigo Testamento, era lei no Antigo Testamento, é só graça, amor e misericórdia no Novo, não é bíblica. Havia graça, misericórdia e amor no Antigo, como você vê, por exemplo, em Oséias capítulo 11, que fala: com cordas humanas o atrair. Juízes capítulo 10, quando Deus diz que não conseguiu reter a compaixão que tinha por seu povo e os livrou mais uma vez dos seus inimigos. Há muita graça, muito amor, muita misericórdia no Antigo Testamento, e há também juízo no Novo. Se você depois for a Atos capítulo 12, você vai ver que o rei Herodes, achando que era Deus, se exaltou e morreu comido por vermes. Se você for em Apocalipse capítulo 16, é um dos livros mais duros, é um dos capítulos mais assustadores da Bíblia. Mostra o juízo de Deus sobre os impenitentes. Está no último livro do Novo Testamento. Então aqui eu aprendo que nós não podemos brincar com Deus, que assim como a nossa cozinha tem perigos, a igreja é um lugar perigoso, no sentido de que o Deus vivo está nesse lugar e ele não tolera brincadeira com as suas coisas. Ouvindo estas coisas, versículo 5, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Agora, aprenderam que a igreja era um lugar de união, um lugar de pregação, um lugar de compaixão, mas um lugar de temor também. Não podemos brincar com as coisas de Deus, irmãos. Eu falo isso com temor, porque é o que muito é dado, muito será cobrado. Então, ao assumir essa posição de anunciar isso para os irmãos, crendo que é assim a vontade de Deus, porque está na palavra, eu boto como uma faca no meu pescoço. Mas não podemos brincar com as coisas de Deus, irmãos. Ou é ou não é. Na igreja, não sabemos exatamente onde foi ou como se deu, mas no contexto da igreja, Ananias morreu.
E continua o texto, versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Os moços aqui deviam ser jovens que auxiliavam, eram os ministros. Olha aí, ministros. Vai todo mundo entregar hoje, diácono Valqueira. Não quero mais ser ministro, não. Vai que acontece isso, eu tenho que embrulhar o defunto e levar embora da igreja. Versículo 7, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Por que Pedro perguntou a Safira? Para dar uma oportunidade a ela. Safira podia falar a verdade. E aí, não sofrer o mesmo juízo que sofreu seu marido. Safira não sofreu o mesmo juízo de Ananias. Mas olha o que diz. Ela respondeu, versículo 8 ainda: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Leia comigo o versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Irmãos, as coisas de Deus são sérias. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Somos todos falhos e pecadores e por isso temos que examinar nossa alma o tempo todo. Permitindo Deus, domingo que vem vou voltar a esse texto para observar mais alguns aspectos. Mas eu estou fazendo uma série breve, que eu dei o título Tríplice Ataque à Igreja. Vimos na semana passada a perseguição, que não encerra, ela dá uma trégua aqui, mas ainda no capítulo 5 os apóstolos voltam a ser perseguidos. Então o inimigo, Satanás, ele tenta atacar a igreja pela perseguição. Mas hoje nós vemos que ele tentou atacar a igreja pela corrupção interna. Se ele não consegue frear a igreja perseguindo a igreja, ele tenta corromper a igreja. E o último aspecto que vamos ver mais à frente, Atos capítulo 6, a distração. Se Satanás não consegue parar a igreja por meio da perseguição, não consegue parar a igreja por meio da corrupção, trazendo confusão, mentira no seu meio, ele vai tentar por meio da distração, tirando os apóstolos do objetivo que eles deviam ter como líderes do povo de Deus. Mas isso a gente vai ver mais à frente em Atos 6. As corrupções, irmãos, porque imagina se Pedro aceitasse aquelas ofertas, que bênção, os irmãos trouxeram oferta, pode trazer, e começasse a correr no meio da comunidade, que eles mentiram e ficou por isso mesmo. Talvez pensasse, a gente pode continuar mentindo, que não tem problema nenhum. A gente pode continuar servindo a Deus e vivendo uma vida mentirosa, falando que fez uma coisa e fez outra. O diabo tentou incutir, trazer fermento para a massa da igreja. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, foi usado por Deus para coibir isso. Porque a cozinha que produz um alimento maravilhoso, a igreja que produz comunhão, toda sorte de bênçãos para nós, também é um lugar perigoso, irmãos, onde não podemos deixar de ser vigilantes, porque temos um Deus que é santo, 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 e nós somos pecadores. Semana que vem, permitindo Deus, vamos voltar e observar mais alguns aspectos desse texto, mas agora vamos participar da ceia do Senhor. Vamos orar. É momento de pedirmos perdão a Deus, porque todos somos falhos, irmãos, todos somos pecadores.